Cultivando a espiritualidade dos 60 a mais, com a bispa metodista Ideide Brito Torres. Um tempo oportuno para refletir sobre a palavra de Deus, alimentar a fé e fortalecer a alma. Protagonistas 60 a mais, na Rádio Gospel Agnus. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, ouvintes da nossa rádio web. Aqui é a Bispa Ideide e eu venho trazer para você uma reflexão, trazendo como ênfase a dimensão da pessoa idosa no plano de salvação de Deus. E o meu texto inspirativo é o Salmo 92, versos 12, 13 e 14, que dizem assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. E o versículo 15 completa, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É muito interessante nós percebermos que o plano de salvação é multigeracional. Em toda a história do povo de Deus, vamos encontrar pessoas de todas as idades, sendo chamadas e exercendo seus ministérios e aquilo que Deus tem colocado sobre cada um deles com uma expectativa bastante própria. E eu acho muito interessante que o Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira. Quando vamos estudar esse texto no original, é bem provável que a palmeira que aqui se refira seja a tamareira. A tamareira é uma árvore muito importante para o povo bíblico. Inclusive, quando se diz que eles habitariam uma terra que mana leite e mel, ao entrar em Canaã, vemos um grande número de palmeiras, e essas palmeiras eram tamareiras. As tamareiras têm características muito específicas. Elas costumam produzir os seus frutos, as originais, né? Porque hoje a gente já tem algumas que são aí feitas por transformações e elas dão fruto mais rápido, mas uma tamareira original levava até 80 anos para produzir os seus primeiros frutos. Inclusive, um ditado árabe diz que uma pessoa que planta uma tamareira não vai comer do fruto dela, e é então uma expressão de esperança para as próximas gerações. Mas a Bíblia diz que é assim que o justo florescerá. Quando ele estiver bem idoso, ainda irá produzir frutos. E a tamareira ela é interessante porque, primeiro, é uma árvore que, ao dar os seus frutos, ela dá fruto muito no alto. E, às vezes, esses frutos, por causa do calor, eles se abrem e derramam o néctar, o mel, né, que vai escorrendo ali pelo caule. Então, por isso, essa expressão bíblica da terra que mana leite e mel. Não é o mel da abelha, é o mel da tamareira, quando o fruto escorre pelo tronco. É uma imagem muito bonita, muito poderosa, e que fala sobre o lugar da pessoa idosa também no reino de Deus. Aqueles que são plantados na casa do Senhor, diz o texto, florescerão nos átrios do nosso Deus. Vivemos um tempo na nossa sociedade hoje em que a pessoa idosa, ela está cada vez mais inserida na vida da comunidade. Apesar dos desafios, da violência, da falta de proteção econômica, das doenças típicas do processo de envelhecimento, da necessidade de um cuidado maior com a saúde integral do idoso, nós temos pessoas hoje vivendo cada vez mais. A média da expectativa de vida do brasileiro aumentou quase 15 anos nesses últimos tempos. Nós podemos nos lembrar que ali na década de 80 e 90, a média de vida do brasileiro era de 57 anos. Atualmente, não é difícil que você olhe ao seu redor e encontre pessoas com mais de 90. E com mais de 90, vivendo bem, com boas condições de saúde, tanto física quanto mental. Frequentemente, quando abrimos os meios de comunicação, a televisão ou a internet, nós vamos encontrar pessoas idosas fazendo doutorado, fazendo mestrado, viajando ao redor do mundo, participando de escaladas, fazendo as coisas mais impossíveis que se imaginava até algum tempo atrás. Por isso, também, na vida da igreja, é preciso pensar na inserção da pessoa idosa. É preciso pensar em seu processo de servir a Deus e contribuir para o reino do Senhor.
E não faltam exemplos para nós na própria Bíblia. Abraão foi pai aos 100 anos, Sara foi mãe aos 90. Temos Simeão profetizando no templo, já idoso, e abraçando ali a presença de Jesus, que chega com Maria e José para ser consagrado no templo. E nós encontramos também ali naquele mesmo contexto, Ana, que está servindo ao Senhor. Encontramos Isabel, mãe de João Batista, que também exerce uma maternidade tardia. Todos esses exemplos bíblicos nos mostram que o lugar do idoso é um lugar ativo, um lugar de presença, um lugar de realização. A Bíblia diz que ele florescerá. As flores, elas são um exemplo muito interessante também para a gente pensar. Eu estava estudando esses dias sobre essas questões das plantas, e aí eu percebi nesse meu estudo que a maioria das plantas, quando elas florescem, elas também estão passando por um momento de estresse. O processo de frutificação vem depois da floração, mas a floração ela é um tempo em que a planta está sob um estresse, sobre uma pressão. Frutificar geralmente exige pressão, não só na natureza, como também na nossa vida. E é interessante que a pessoa idosa, ao longo de toda a sua experiência de vida, também é capaz de suportar as pressões que a farão florescer, que a farão frutificar. E o florescimento é também uma época de expectativa e de esperança. Quando a gente vê uma árvore florescendo, logo a gente imagina, virão ali na sequência os frutos. Eu estou aqui gravando essa mensagem para você e olhando aqui no quintal da minha casa um pé de pitanga. Ele está lotado de florzinhas brancas e eu sei que daqui a alguns dias poderei colher pitangas no meu quintal. Quando eu olho para aquilo que Deus está fazendo na vida de muitas pessoas idosas, no reino de Deus hoje, eu vejo a mesma coisa. Quando a gente observa esse florescimento, logo nossa atenção se volta, virá uma frutificação. E isso vai alimentar muitas pessoas. Então você que está me ouvindo, que é uma pessoa idosa, por favor, evite aquele pensamento que muita gente tem de que agora está na hora de parar e que não há nada para se fazer mais no reino de Deus. Você está em uma época de potencial florescimento e muitos frutos ainda podem vir na sua vida. E não em qualquer lugar, o texto diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu quero destacar para você que átrio é a parte externa do templo. E aí, então, você também é chamado para cuidar de pessoas, para evangelizar, para orar, para interceder, para visitar. O átrio é o lugar do evangelismo, é o lugar da propagação da salvação. O átrio é o lugar do templo onde todas as pessoas poderiam entrar. E Deus está convidando você a florescer nesse lugar, sendo ponte, sendo acesso, sendo abertura, para que muita gente possa ainda ter uma experiência com Jesus. Então, você que é uma pessoa idosa, receba essa palavra como um incentivo para descobrir quais são os dons, os talentos e as habilidades que talvez você ainda não desenvolveu, que estão aí no seu coração, esperando esse tempo da maturidade para poder florescer. E para toda a igreja, essa é uma grande realidade. Precisamos repensar nossos espaços físicos, nossos espaços ministeriais, para acolher os idosos e idosas que fazem parte da nossa comunidade. Também olhar ao redor na vida da igreja e buscar aquilo que está acontecendo fora de nós e que pode ser oportunidade para a manifestação do amor de Deus na nossa comunidade. Existem hoje muitos lugares onde as pessoas idosas estão e onde elas podem ser alcançadas por uma palavra de amor, cuidado, afeto, por uma proclamação autêntica da palavra de Deus, focada na realidade de cada pessoa. Assim, eu quero desafiar você a crescer na presença de Deus em todo o tempo. E a palavra do Senhor diz que quando essas pessoas idosas dão frutos, não dão frutos assim, como a gente fala lá em Minas, michuruca, barocochô, não. São frutos viçosos e florescentes, frutos bonitos que atraem as outras pessoas. E assim, através dessa frutificação, é anunciada a retidão do Senhor. Perceba, meu querido irmão e irmã idosa que me ouve nesse momento, e todos os nossos ouvintes, que eu espero que
todo mundo aqui possa viver a alegria de estar vivendo vida longa na presença de Deus, né? Que a gente é chamado em todo tempo a dar fruto viçoso e florescente. Quando a gente observa uma árvore que está frutificando e essa árvore frutifica com todo o seu esplendor e dá um fruto bonito, a gente é atraído para essa árvore. A gente é convidado pela própria beleza que o fruto exala a nos aproximar. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo dão fruto, dão muito fruto e dão um fruto que permanece. E esse fruto é aquilo que atrai outras pessoas a uma experiência com Jesus. Então alegre-se no seu coração, levante-se com fé e com coragem, disponha-se a ser uma pessoa chamada na presença de Deus para frutificar nos átrios do Senhor. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida e hoje é tempo de você experimentar isso. Que a palavra do Senhor inspire, anime e fortaleça o seu coração. Eu oro pela sua saúde física, mental, espiritual. Eu oro para que as suas raízes se aprofundem mais e mais naquilo que Deus tem de mais misterioso e profundo para te revelar. Eu oro para que você estenda sua vida como ramos de uma árvore frutífera, meu irmão, minha irmã, e que tudo aquilo que você faça seja para anunciar que o Senhor é reto e que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Com um abraço carinhoso, eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro.